Fala, meus queridos e queridas alunos. Vamos para a correção aqui do segundo simulado do segundo trimestre, visando ajudar vocês a compreender melhor essa matéria de física e ajudar vocês também na VRP. Então vamos embora. Se liga, observe e tira a seguir, né? O carinha que está aqui, ó, em cima de um carro, né? E aí ele dá um salto aqui no trampolim e aí o carro vai para frente e ele fica lá atrás. E aí a pergunta é, a situação exposta na tirinha pode ser explicada pelas leis do movimento formuladas por Isaac Newton. Assumindo que o automóvel dirige em linha reta e com velocidade constante, é possível afirmar que do ponto de vista da física, vamos lá, quando o enunciado diz que o carro se desloca com velocidade constante, então, vamos lá, eu até pediria para você dizer aí um número qualquer da sua cabeça, mas eu não vou saber que valor é esse que você está falando. Então vamos assumir aqui que seja 80. Então se o carro se desloca a 80 km por hora, esse cara também se desloca na mesma direção e sentido do carro com uma velocidade de 80 km por hora. Ou seja, se ele se desloca a 10 metros, a pessoa também vai se deslocar a 10 metros. Isso por conta do fator inércia. Se um corpo está em movimento, ele precisa permanecer em movimento. Ou seja, o carro e ele vão se deslocar a mesma distância em um mesmo intervalo de tempo. Então, quando ele pula um trampolim, ele deveria literalmente fazer, né, uma trajetória parabólica e cair ali naquela posição. Beleza? Uma trajetória parabólica, para quem está do lado de fora do carro vendo. E aí vai fazer esse arco de parábola, mas para essa pessoa aqui que está vendo, ele simplesmente subiria e desceria, ou seja, isso é uma questão de análise de trajetória. Isso é possível a gente analisar dessa forma por conta da inércia existente ali entre o carro e o banhista, vamos dizer assim. Então, vamos lá. A imagem, ela está correta ou a imagem está errada? A imagem está, né, errada. A gente tem duas opções aqui. Está errada por quê? Por conta da inércia, né? A inércia explica que ele deveria cair lá dentro. Então, gabarito letra B. Vamos lá. Considere a situação indicada na figura em que um motor com auxílio de uma polia ergue verticalmente uma caixa de massa 6 kg. A caixa contém materiais frágeis e deve ser erguida com velocidade constante. Mas, por erro do funcionário, ele impõe uma força de 78 N. Apesar da figura, né, a figura só ajuda você a visualizar bem o que está acontecendo, mas ela não vai te atrapalhar a fazer a questão. Tem uma caixa, e aí a caixa aqui é de 6 kg. E aí uma força é feita para cima, né? E aí essa força, F, ela tem 78 newtons. E aí a própria caixa tem um peso para baixo. Beleza? E ele pede qual é a aceleração. Devido à segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa massa é 6 kg e essa aceleração eu quero calcular. Só preciso descobrir qual é a força resultante. Então, a força resultante vai ser a diferença entre a força que a pessoa impõe, que é 78, menos a força peso. Beleza? Então, vamos lá. A força que a pessoa faz é 78. E o peso, né? O peso é, né, massa vezes a gravidade. Então, vai ficar 78 menos a massa, que é 6, vezes a gravidade, que é 10. Isso vai dar 60. 78 menos 60 vai dar 18 newtons. Então, a força resultante é 18. E aí, aplicando nessa forma, massa vezes aceleração, 18 é igual a 6 vezes a aceleração. Aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Uma pessoa tocou os polos de uma bateria de um automóvel que possui uma diferença de potencial de 12 volts. Com as duas mãos, né, ele encosta em cada polo e aí passa uma corrente de 3 mA. Né? Determine a resistência elétrica entre as mãos da pessoa. Isso a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm, que é inverter voltagem ou DDP, resistência do corpo vezes a corrente que passa sobre ela. Né? Se você por acaso pegar e simplesmente substituir os valores que estão ali, 12 de voltagem, resistência que eu quero e a corrente que é 3, você não vai encontrar um valor, porque você vai pegar, você vai jogar o 3, vai dividindo, 12 sobre 3 dá 4.
Ah, Wallace, mas tem um 4.000 aqui. Perfeito. Dependendo da questão, por exemplo, ordem de grandeza, você poderia errar marcando um 4 ao invés de um 4.000. Mas por que isso? Porque 3 miliamperes equivale a 3 vezes 10 a menos 3. Então, quando eu dividir 12 por 3 vezes 10 a menos 3, 12 dividido por 3 dá 4. 10 a menos 3 vai para cima, positivo. Então, isso vai dar 4 vezes 10 a 3 ohms. E aí, última questão. Uma pessoa caminha subindo uma rampa inclinada. Para realizar esse movimento, ela precisa exercer uma força contra o chão. Pera, só um minutinho, galera, pera aí, só um minutinho. Só um minutinho. Já vou continuar aqui, que eu estou acompanhando aqui. Eu estou gravando aqui com vocês enquanto olhando uma câmera aqui muito importante. Podemos continuar. Então, beleza, ó. Nessa situação, que é a situação da pessoa que caminha subindo, né, ela vai precisar uma força, né, exercer uma força no chão, né, para conseguir subir. Então, quando essa pessoa sobe, né, assim como quando a gente se movimenta, o nosso pé, né, deixa eu fazer aqui o desenho do pé, a gente faz, né, acabei desenhando mal aqui esse pé. Vamos lá, vamos round 2 aqui nesse desenho do pé. Pode ser assim. Pode ser assim. Tornozelo, beleza. A pessoa empurra o chão para trás e o chão empurra a gente de volta para frente. E essa força que o chão empurra a gente de volta para frente é a força de atrito. Ou seja, se a gente quer andar para frente, a força de atrito empurra a gente para frente. Basicamente isso. Apesar de saber que a força de atrito sempre atua no sentido contrário ao movimento, né, o movimento que está sendo feito ali pelo pé é de ir para trás. Então, o pé desliza para trás, eu deslizaria para trás se não houvesse atrito, e aí, consequentemente, o nosso corpo vai para frente, porque a força de atrito faz força para frente. Então, se a gente está subindo, né, o nosso corpo, nosso pé tenderia a deslizar para trás e essa força de atrito apontaria para cima. Perfeito? Então, resposta do gabarito letra B. Suave, lindões, é isso. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se você por acaso quiser saber a resolução do primeiro simulado, né, é só você clicar aqui e você vai direto para ele. Então, valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.